Oi, meus amores! Então, chegamos à nossa última aula de história. Vamos falar sobre a cultura e religião dos primeiros povos. Quem eram os primeiros povos? Os povos da Mesopotâmia e os povos egípcios. Vamos lá? Peguem o livro de vocês, abram na página 19 e vamos para essa troca de ideias aí, ó. Leia essas imagens, né? Como é que é ler uma imagem? Observar, gente. Bora lá, ó. Aqui nós temos um zigurate, tá? Na cidade de Ur. E aqui nós temos as pirâmides, né? De Gizé, lá no Egito. Com base na leitura das imagens e em seus conhecimentos, converse com os colegas a respeito dessas questões. Número 1. Que edificações são mostradas nas imagens? O que vocês acham que era isso daí? Casas, escritórios, prédios, o que vocês acham que eram? Hein? 2. O que essas construções têm em comum? O que elas têm em comum que vocês podem observar aí? A 3. Vocês sabem quais eram as funções de cada uma dessas construções? Hein? E aí? Sabem ou não? Vou até pegar meu livro aqui, ó. Me digam. Vamos então ver para que elas serviram? Bora lá. Próxima página, 20, tá? Fala bem assim, ó. Religiosidade no Egito Antigo. Vamos começar pelo Egito. Desde tempos muito antigos, a religiosidade faz parte da vida das pessoas. Uma das formas de se perceber essa característica é por meio da arte. Existem muitas esculturas de milhares de anos que estudiosos acreditam terem feito parte da crença das pessoas que viviam naquela época. A religião era um elemento muito importante no Egito Antigo e seus habitantes expressavam a religiosidade em vários momentos da vida cotidiana. As artes, as construções e até as ciências, como a medicina, eram influenciadas pela religião. Marquem, tá? Esse parágrafo aqui todo, beleza? Continuando. Os faraós, né, que eram reis e deuses. Mas faraó não era o governador, tia Ju? Que a gente falou na outra aula? Bora ver aí, ó. Os egípcios antigos consideravam o faraó como um descendente dos deuses. Por isso, além de comandar a política, as leis e o exército, o faraó também era um chefe religioso. Ele morava em palácios luxuosos, onde havia refeições muito fartas e um grande número de escravizados e servos. Geralmente, após a morte do faraó, seu descendente mais velho, né, o seu filho, ocupava o lugar de governante. Tia Ju, marca o quê? Todo esse parágrafo aqui, gente. História é uma coisa que a gente precisa marcar para depois a gente sempre relembrar, tá? E aí nós temos, ó, duas imagens, ó, tá? Do faraó, né? Claro, é ele? Não. É uma imagem representada, né? E aqui nós temos um túmulo, tá bom? Vamos lá para a próxima página. Página 21. A importância das pirâmides egípcias. Vamos saber para que serviam as pirâmides? Olha só. As pirâmides foram construídas para servir como sepulturas dos faraós egípcios, tá? No interior dessas construções, havia uma sala específica onde o corpo do faraó, já mumificado, era colocado em um sarcófago. Nesse local, objetos importantes e valiosos também eram guardados, pois os egípcios acreditavam que esses itens poderiam ser levados para o paraíso, na vida que teriam após a morte. As paredes eram decoradas com pinturas e cenas da vida eterna. Então, ó, nós temos aqui a figura, a imagem, né, de uma pirâmide. Então, já sabemos que as pirâmides eram uma sepultura, tá? Um faraó morria,
ele era mumificado, tá? Nós vamos ver já já como é que ocorria esse processo de mumificação, tá? Depois, guardado dentro de um sarcófago, era como se fosse um caixão e colocado aqui numa grande sala, porque eles acreditavam, né, que teria uma vida depois dali. Beleza? Outros olhares, ó. Além dos egípcios, outros povos construíram grandes pirâmides em épocas diferentes. Um exemplo são os maias, tá? Ó, população que habitou territórios do continente americano entre 2.800 e 500 anos atrás, tá? As pirâmides maias foram construídas muito tempo depois das pirâmides egípcias. Há cerca de 900 anos, no território onde atualmente se localiza o México. No topo dessas pirâmides havia um templo religioso com uma sala de oferendas, onde eram realizados rituais de adoração aos deuses dos maias, tá? Se a gente olhar, a estrutura é bem parecida, né? Só que nos maias, ó, ela parece uma escada, tá? E dentro daqui, geralmente não era guardado nenhum corpo, não. Aqui sim, tá? Nos egípcios, sim. Era uma sepultura, tá? Aqui era um lugar religioso para cultuar deuses. Página 22. Bora lá. A 22, ele explica o processo de mumificação. Então, bora lá. Os egípcios antigos acreditavam que para alcançar a vida eterna, seus corpos, né, precisavam estar preservados, tá? Vocês já sabem, né? Depois que a gente morre, o nosso corpo se deteriora, né? Ele é basicamente, vou usar uma palavra assim bem para vocês entenderem mesmo, ele é comido, né, pelas bactérias, né, os fungos, tá? Então, ó, eles acreditavam que precisava estar preservado. Aí o que eles faziam? Bora lá. Tanto os egípcios mais abastados, né, os mais afastados assim de longe, quanto os mais modestos, né, eram mumificados após a morte. Contudo, os procedimentos de mumificação eram diferentes de acordo com a posição da pessoa na sociedade. Quem tinha mais dinheiro era mumificado melhor, com mais coisas. Quem tinha pouco também era mumificado, mas não com tantas pompas assim, vamos dizer, cheio de agrados, não. Ó, veja como era o processo de mumificação. Primeiro, o corpo era lavado e purificado. Depois, os órgãos internos dos mortos eram retirados, tá? Tirava tudo que tinha dentro, embebidos em umas substâncias que os preservava, enrolados em faixas de linho e em seguida guardados em vasos, tá? Chamados de canopos, é isso? É. Que representavam 4 divindades. Terceiro passo, o corpo era mergulhado, ó, em um tipo de sal para que mantivesse preservado. Para quem não sabe, o sal conserva, tá, gente? Depois era limpo e seu interior era preenchido com ervas de cheiro agradável. Claro, né? Se nosso corpo fica muito tempo lá parado, ele apodrece, estraga. Não é assim que acontece com as carnes? Então, o corpo é a mesma coisa, tá? Quarto passo. Passava-se um tipo de cola no corpo para então enfaixá-lo com pedaços de linho. Entre as faixas eram colocados joias e amuletos. Olha só. E o quinto passo, ó, o corpo mumificado era colocado dentro dos sarcófagos. Os vasos, né, canópicos, eram enterrados com o corpo mumificado. Nos túmulos eram colocados alimentos, bebidas e todas as posses da pessoa para que pudesse desfrutar dela após a morte. Animais também eram mumificados pelos egípcios. Olha só. Então, se a pessoa tinha muitas posses, dinheiro, joias, tudo era enterrado com ela, tá? Interessante, né? Ó. Os processos de mumificação possibilitaram que corpos daquela época fossem conservados até os dias atuais, tá?
Dessa forma, tornou-se possível obter diversas informações a respeito dos egípcios e seus conhecimentos sobre medicina. Marca para tia Ju esse retângulo bem aqui no final da página 22, tá? Após marcar, vocês devem fazer a página 23, tá? Que é de atividades. E vamos continuar. A página 24 e 25, ela vai falar sobre os deuses do Egito Antigo. Vamos lá, ó. Os egípcios antigos eram politeístas, ou seja, adoravam diversas divindades. Os deuses e deusas eram relacionados às forças e aos elementos da natureza, como o ar, a água, o sol e a lua. De acordo com a mitologia egípcia, as divindades eram responsáveis pelo surgimento do planeta e pela manutenção da vida e da paz. Conheça os principais deuses do Egito Antigo e as histórias contadas sobre essas divindades. Então, olha só, nós temos aqui vários deuses, tá? Não vou entrar em detalhes não, mas vocês leiam, tá? Com bastante atenção, ó. Nós temos aqui, ó, o Shu, deus do ar, Anut, né? Que é uma deusa do céu e das estrelas. Temos aqui, ó, Ra, o deus do sol, né? O deus sol. Aqui, Geb, deus da terra. Tefnut, né? Deusa da chuva. Sete, deus da violência, da destruição e do deserto. Na outra página, nós temos aqui, ó, a Ísis, né? Deus da magia e da vida. Horus, deus do céu, da guerra e da proteção. Osíris, deus dos mortos. Anubis, deus da mumificação. Néfites, deusa da proteção divina. Então, são vários deuses que eles acreditavam, né? Por exemplo, o Anubis aqui, o deus da mumificação, então eles acreditavam que ele ajudava as pessoas que eram mumificadas, tá? Aí vocês vão ler, beleza? Página 26. Bora lá acompanhar aí, ó, a moradia dos deuses, tá? Claro, os deuses tinham local para morar, tá, gente? Ó, para homenagear os deuses mais adorados, os egípcios antigos construíram templos. Eles acreditavam que os templos serviam como morada dos deuses. O sacerdote era a pessoa que cuidava do templo e recebia as oferendas que as pessoas levavam como forma de agradecer e agradar as divindades, tá? Crença na vida após a morte. Os egípcios antigos acreditavam que depois da vida na terra poderiam haver outra vida eterna, tá? Ó, eles acreditavam que tinha a vida na terra e depois ia ter a vida eterna, tá? Eterna é aquela que nunca acaba, né, ó. Eles tinham a crença de que a alma das pessoas viajava pelo mundo dos mortos até chegar a uma sala onde o seu coração seria pesado. O órgão deveria ser mais leve que uma pena de avestruz, símbolo da verdade e da justiça. Se o coração da pessoa fosse mais leve, significava que era boa, justa e merecia a vida eterna. Caso contrário, seu coração seria devorado por Amit e a pessoa deixaria de existir, tá? Marquem, gente, essa parte aqui todinha que fala sobre essa crença, tá? Destaca aí, ó, com marca-texto, porque vai cair na prova, certeza. Aqui nós temos, ó, o tribunal de Osíris, tá? Como é que ele era feito, ó? Tinha aqui, ó, o Nífer, né, e as diversas divindades. Tinha aqui, ó, o deus Anubis, né, que conduz o Nífer a seu julgamento. O coração de Nífer, tá vendo aqui, ó, que o Anubis, né, da mumificação, ó, levava a, vamos dizer assim, a alma da pessoa para o julgamento, o coração dela, ó. O Aminte devoraria a alma, né, de Nífer, caso seu coração pesasse mais que a pena. E aí que nós temos, ó, a pena de Maat, o deus Tote. O Nífer é levado até Osíris pelo deus Horus. Tá vendo tanto de deus que trabalha aí?
O deus Osíris está sentado atrás dele, estão as deusas Ísis e Néftis, né? Então eles trabalhavam basicamente em conjunto, tá? Um levava para pesar o coração, se o coração pesasse, um animal lá comia, se não pesasse, né, não fosse tão pesado, se não fosse tão pesado, né, ele passaria até chegar lá no deus Osíris. Beleza? Feito isso, próxima página, nós temos aí, ó, atividades, tá? Muito fácil, gente. Só se tiverem dúvidas, é só responder não. É só voltar às outras páginas e ler. Feita essa página, vocês vão para a página 28. E aí na 28 nós vamos falar sobre a vida religiosa na Mesopotâmia. Bora lá, ó. Embora cada povo mesopotâmico tivesse características próprias, eles tinham semelhanças em relação à vida religiosa. Assim como os egípcios antigos, os povos da Mesopotâmia eram politeístas e estavam vinculados às forças da natureza e aos astros celestes. Grandes templos foram construídos em homenagem aos deuses, que eram ao mesmo tempo temidos e adorados. Para agradá-los e assim não serem castigados com períodos de seca ou de fortes chuvas, os mesopotâmicos ofereciam alimentos para as suas divindades, tá? E aí nós temos, né, uma imagem, tá? Na outra página, 29, vamos continuar lendo aí, ó. Deixa eu baixar, ó. Essas oferendas ficavam guardadas dentro dos templos e eram cuidadas pelo sacerdote, que eram as únicas pessoas que podiam entrar nessas construções. Nos períodos em que a população passava por dificuldades, como em más colheitas, né, os alimentos estocados nos templos, tá, eles podiam ser distribuídos. Os reis das cidades mesopotâmicas eram considerados representantes dos deuses. Presta atenção, tá? E por isso tinham poderes políticos e religiosos. A mesma coisa que o faraó, né, gente? Como as pessoas daquela época acreditavam que todas as terras pertenciam aos deuses, os reis tinham a responsabilidade de administrar e distribuir essas terras para que fossem cultivadas pelos camponeses. Marca esse último parágrafo aqui todo, beleza? Continuando na próxima página 30. Então, na página 30 tá bem assim, ó. Aprender é divertido. De acordo com as seguintes informações, recorte material de apoio às imagens de alguns deuses cultuados na Mesopotâmia e colhe-as nos espaços abaixo. Então, vocês vão buscar lá as imagens dos deuses, tá? Que são essas aqui, ó. Beleza? Vão recortar, vão ler aí em cada quadradinho as características e vão colar o deus aí. Fácil, né? Feito isso, página 31, atividade, tá? Vão responder de acordo com o texto também. Página 32. Opa, peraí. Página 32, atividade também. E aí, na página 33, também tem, não é bem uma atividade, tá? É só para vocês olhar assim com mais detalhes, ó. Ele fala bem assim, ó, outros olhares, né? Vamos estudar um pouquinho mais, ó. Olha o que ele fala pra gente. Na Mesopotâmia e no Egito Antigo, o governante acumulava as funções de chefe político e religioso da população. Essa forma de Estado é chamada de teocracia, palavra de origem grega que significa governo religioso. Marca aqui, gente, ó, da Mesopotâmia até governo religioso. Vai ser maravilhoso para vocês. Atualmente, a maioria dos países do mundo, assim como o Brasil, né, são estados laicos, ou seja, tem governos que não interferem na vida religiosa da população. Também não podem definir suas ações governamentais
usando como base apenas uma crença religiosa, beleza? No entanto, ainda existem países em que os governos têm os poderes político e religioso unidos. Nesses governos em que o Estado não é laico, as leis e a justiça são feitas com base em apenas uma crença religiosa. Um exemplo de governo religioso é o do Irã, um país localizado na Ásia, em uma região conhecida como Oriente Médio. Lá, as pessoas são governadas, tá, gente, pelos ayatolás, que são líderes da religião muçulmana, que ditam as regras de comportamento, o que deve ser ensinado na escola e até mesmo como as pessoas devem se vestir ao sair às ruas. E aí, vocês queriam que alguém falasse assim, ó, só pode vestir isso, só vai estudar se for isso? Não, né? Bem melhor quando a gente pode decidir o que fazer, né? Então, meus amores, encerramos aqui os nossos conteúdos. Beijo, tchau e voltaremos agora com as nossas atividades para o segundo bimestre, tá bom? Tchau!